Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Vamos estar retomando aqui a nossa aula, né, de desenho mecânico. Na última aula a gente aprendemos como é que faz a montagem, né? Hoje a gente vai voltar um pouquinho para a teoria, né? Porque sem a teoria a gente acaba não entendendo muito bem o que o programa tá dizendo para a gente. E hoje a gente vai inclusive nós vamos ter que aplicar a teoria do programa, porque o programa ele não entende muito bem a teoria como a gente. Então, isso são primordiais, né, para a gente poder é, saber fazer uma análise de projeto, né, saber fazer um desenho correto, né, porque isso faz muita diferença quando a gente vai fazer um desenho, né, é, quando um engenheiro experiente ele pega para ver aquele projeto que você fez, ele sabe se foi um engenheiro ou se foi um cadista que fez, né? Porque o cadista ele vai e faz tudo no automático, né? Quando é um engenheiro que faz o projeto, ele deve ter esse conhecimento técnico, né? E saber ler e interpretar um desenho, que é o que a gente está fazendo aqui, beleza? Então vamos começar. Pessoal, hoje nós vamos ver sobre omissão de corte, né? O que é o omissão de corte? Vamos ver aqui um pouquinho esse exemplo aqui, ó. Observe a vista em corte, representada a seguir. O desenho aparece totalmente achurado porque o corte atingiu totalmente as partes maciças da peça, né? Então a gente tem uma peça ali com formato um pouco triangular e uma inclinação ali, eu acho que de 45 graus, né? Mas, pessoal, vocês vendo a peça assim, o que parece? O que vocês acham? Seria o quê? Uma peça totalmente maciça? Fica um pouco de dúvida, né? Pelo corte, pelo que a gente viu de corte até então, as partes achuradas são sempre onde a gente tem o quê? As partes sólidas, né? Então aqui, teoricamente, nós temos partes sólidas. Então isso pode ser apenas um triângulo ali detalhado, mas completamente sólido, né? Não sabemos a espessura dele, porque não temos dimensões, mas dá para a gente supor isso, certo? Com outras vistas ficaria melhor, mas só com essa vista é o que a gente pode supor. Agora, ó, vamos ver outros dois desenhos, ó. Dois exemplos. O primeiro aqui é o que eu imaginei olhando aquela primeira questão, acredito que vocês também. E o segundo, que a gente tem uma nervura, né? Não sei se vocês já ouviram falar de nervura, mas nervura é um termo de fixação, né? Que você aumenta a resistência das estruturas. Né? Por exemplo, eu tenho essas duas bases ali, vamos chamar assim, ou duas placas, apenas uma solda ou um forjamento, dependendo do que está sendo aplicado sobre ela, não é suficiente para que elas se mantenham, né, juntas. Então você faz essa aplicação de nervura para você aumentar a resistência dessa estrutura, ok? Só para quem aí nunca ouviu falar ou não conhece a nervura. Mas como que a gente faz para diferenciar uma da outra? Se você olhar, botar elas lado a lado, elas são idênticas, né? Então qual dessas peças corresponde à vista anterior? Qual está correto e qual está incorreto? O que vocês acham? Vamos lá então, ó. Omissão quer dizer falta, ausência. Nas representações com omissão de corte, as achuras são parcialmente omitidas, né? Ó, parcialmente omitidas, ou seja, nós precisamos fazer uma omissão em um desses elementos para eu poder diferenciar um do outro. Né? Porque se eu não fizer essa diferenciação, quando a pessoa for bater o olho naquele desenho e for analisar, ela pô, poxa vida, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Isso tem uma nervura ou é um completamente sólido? Né? Quando eu falei para vocês no começo da aula que isso faz muita diferença, quando o engenheiro experiente está recebendo um projeto, se é de um cadista ou de um engenheiro mesmo, é nessa proporção. Um cadista provavelmente ia apenas achurar essa área da nervura, certo? Mas o engenheiro, um conhecedor de desenho técnico, ele sabe que essa nervura ela tem que sofrer uma omissão de corte, certo? Assim como outros elementos que a gente vai ver agora, né? Então, ó, analisando o próximo exemplo, você vai entender as razões pelas quais certos elementos devem ser representados com omissão de corte, né? Vamos comparar essas duas escoras aí, né?
Ó, a escora da esquerda é inteiramente sólida, maciça. Já a escora da direita, com nervura, tem uma estrutura mais leve, com menos quantidade de partes maciças. Imagina as duas peças seccionadas no sentido longitudinal, que a gente está vendo aí na figura. Ó, nós temos aí os dois desenhos, ó, da forma correta da gente representar. Esses são desenhos completamente diferentes, né? Agora vamos imaginar que isso aí é feito em um mancal, né? Ou num flange, né? Que você precisa colocar essas nervuras. Aí você manda lá para fabricação, vai mandar fazer um molde para fazer uma fundição. Aí o cara faz o molde de acordo com esse desenho aí ao invés de ter essa nervura, que tem que vai ser uma quantidade de material ali bem menor, o peso também da peça final vai ser bem menor, você manda aqui o caso do desenho da esquerda, esse desenho aqui, você manda para fabricação isso. Aí o cara vai lá e tal, faz. Vamos supor que isso é uma máquina que faz fundição em série. Já fez o molde, né? Então você já coloca lá o molde de cera e tá fundindo, tá fundindo, tá fundindo, tá fundindo. Aí você fez 1000 peças e você vai ver que é errado, né? Então isso pode custar a sua cabeça, né? Então isso são os detalhes que nos diferenciam, né, do técnico em mecânica, que muitas vezes acaba não vendo isso, né? E das pessoas comuns, né? Esse olhar técnico, né? Esse olhar de engenheiro que a gente tem que ter, né? Então, ó, como você vê as áreas atingidas pelos cortes são semelhantes, né? Se a gente observar ali, principalmente a vista frontal, né? Que são as vistas cortadas, a gente vê ali que até o desenho anterior fez a gente ter um pouco de dúvida, né? Então, como que a gente faz para sanar essa dúvida? Justamente usando a omissão de corte, né? Então, para diferenciar as vistas ortográficas das duas peças, de modo a mostrar qual das duas tem estrutura mais leve, a peça com nervura deve ser representada com omissão de corte, ok? Então note que, embora a nervura seja uma parte maciça, ela foi representada no desenho técnico sem achuras. Na vista em corte, as achuras de nervura foram omitidas, representando a nervura com omissão de corte. Não se fica com a impressão de que a peça com nervura é tão maciça contra a outra, né? Então, quando a gente observa uma peça assim que a gente chega para a gente fazer uma análise, ou você tá você é gerente de produção, ou alguma coisa assim, e você recebe um projeto desse, porque a gente está trabalhando aqui, mas se você trabalhar numa grande empresa, dificilmente você vai ser um desenhista, né? Dificilmente. Né? Mesmo que você seja responsável por projeto. Por quê? Você vai lá, você vai fazer um esboço, você vai trabalhar com testes, você vai trabalhar com a engenharia daquilo ali. Né? Eventualmente, você pode fazer um esboço ali no Inventor ou no SolidWorks, certo? Mas o que vai acontecer na maioria das vezes? O que vai acontecer na maioria das vezes é que você vai pegar e vai fazer pouco desenhos. Então, muito provavelmente na sua empresa vai ter um responsável por isso. Né? Só que você, como chefe de produção, né, ou chefe de pesquisa e desenvolvimento, você vai receber um desenho parecido com esse aqui. Né? Você vai ser o responsável por assinar, né, e mandar para produção. Porque se o cara chega com isso para você, você pega e fala, ô fulano, tem que acertar isso aqui, ó, a Ashura tá errada, você pode demitir o cara, você que vai tomar a decisão, né? Pode ser um deslize, alguma coisa, passou batido, né? Mas você tem que se atentar a detalhes como esse, ok? Porque isso é importantíssimo para nossa fabricação, beleza? Então vamos seguir aqui. Apenas alguns elementos devem ser representados com missão de corte, quando seccionados longitudinalmente. Esses elementos são indicados pela norma ABNT-NBR 10067 de 1987. Né? Dentre os elementos que devem ser representados na missão de corte, a gente está estudando nessa aula, né? A gente vai ver as nervuras, que a gente já viu até então, orelha, né? Que a gente vê ali em algumas porcas, né? Algum tipo de porca.
E principalmente braço de polia, né? Hoje em dia não são feitas muitas polias mais com braço, tá? Mas a gente vê que essa norma aí, ela já é mais antiga, mas principalmente dente de engrenagem, né? Então aqui nos dentes de engrenagem, eu vou mostrar alguns exemplos depois, a gente vai perceber esse detalhe, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Nós temos esses 4 exemplos aqui, ó. Qual dessas alternativas vocês aplicariam na omissão de corte? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Bom, quais são os elementos que não que são aplicados à omissão de corte? Primeiro, nervura, né? Tem algum exemplo aqui com nervura? O A, né? O A, a gente tem uma nervura ali entre esses dois cilindros, né? Então esse aqui provavelmente a gente provavelmente não, com certeza a gente tem que aplicar a omissão de corte. Segundo, vamos voltar aqui, orelha, né? Orelha de porco. Temos alguma orelha aqui? Não, né? Dente de engrenagem, né? Temos alguma engrenagem aqui? Também não. E braço, né? Que pode ser braço de polia ou braço de engrenagem, braço de elemento cilíndrico no geral, de elemento circular no geral, desculpa. Né? Temos aqui? Temos aqui, né? Isso aqui pode ser uma válvula, alguma coisa assim. Então, nesse caso, o braço a gente não representa. Porque se a gente representar o braço, o que vai acontecer? A gente pode achar que a parte circular dele ali é toda maciça, certo? Desenhos técnicos com omissão de corte. Então vamos retomar o desenho da escora com nervura e analisar suas vistas ortográficas, né? Já vimos aqui basicamente. Vamos fazer uma análise dela agora. Ó, o corte foi imaginado vendo-se a peça de frente, certo? A vista onde o corte aparece representado é a vista frontal. A nervura foi atingida pelo corte no sentido longitudinal, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Sentido longitudinal, a gente cortou essa peça, né? Na vista frontal, a nervura está apresentada com omissão de corte, como a gente pode ver aqui. Abaixo da vista frontal vem o nome corte AA, certo? Que a gente vem fazendo com corte geralmente. O local por onde passa o plano de corte vem indicado na vista superior, né? Aqui, ó, vista superior, indicando pela linha traço-ponta estreita, com traços largos nas extremidades, nada de novo, né? As setas apontam a direção que foi imaginado o corte, né? Seta para cima. As letras ao lado das setas, né? Como a gente vinha vendo até então, identifica o corte. A vista lateral aparece representada normalmente da maneira como é vista pelo observador. Né? Então, atenção, a nervura só é representada com omissão de corte quando é atingida pelo corte longitudinalmente. Tá? Por quê? Vamos entender aqui agora. Vou analisar outro exemplo. Observe a peça em perspectiva abaixo. Vamos imaginar que a peça foi atingida por um plano de corte longitudinal vertical, para poder analisar as nervuras. Então aqui nós temos uma nervura longitudinal e temos uma nervura transversal, isso de acordo aqui com o nosso plano, tá? Que esse aqui é o nosso plano de corte, tá? Então, eu fazendo esse corte aqui, como que vai ficar esse desenho? Como que vai ficar esse corte? Então, ó, numa representação normal de corte, toda a área maciça atingida pelo corte deveria ser achurada, como mostra o desenho a seguir, né? Isso aqui é o que a gente faz sem omissão de corte. Mas essa representação daria uma ideia falsa da estrutura da peça. Então é necessário imaginar a omissão de corte. Então, só eu vendo essa peça aqui, né, eu iria imaginar o quê? Eu iria imaginar que isso aqui é tudo maciço, né, se eu observo essa vista. Agora, quando eu aplico a omissão de corte, eu percebo que essa parte aqui ela não é completamente maciça. Né? Ela não está de acordo, ela não tem a mesma espessura do que essa parte aqui, certo? Agora, como que vai ser essa questão da aplicação longitudinal? Se aqui é uma nervura também, por que ela está aparecendo? Ela está aparecendo porque se ela não aparece, eu não consigo representar que eu tenho uma ligação entre essa parte aqui e essa aqui de cima, certo?
aqui porque essa peça tá no final, né? Mas sem essa representação, eu não consigo representar que eu tenho um objeto aqui, ok? Além do mais, aqui no final, é outra coisa que a gente tem que salientar, eu tenho uma linha fechando. Se ela fosse vazada, né, por exemplo, eu não haveria essa linha aqui, certo? Então, apesar dela não ser achurada, ela é completada aqui. Se eu tivesse um furo, né, essa parte que fosse cortada, essa linha aqui não existiria. Né? Então é assim que dá para eu saber como que essa nervura, como que isso aqui também é uma nervura, certo? Aqui também, se eu for fazer uma análise fria dessa parte, o que eu estou escondendo aqui é só a largura dela. Então toda essa parte aqui ao longo dela é toda sólida, né? Então ela deveria aparecer realmente, né? Então, ó, nas vistas ortográficas dessa peça, a vista representada em corte é a vista frontal. Na vista frontal, a nervura atingida longitudinalmente pelo corte é representada como missão de corte. A nervura transversal é representada achurada, que foi basicamente o que a gente viu. E aqui a gente tem a linha, para a gente representar, opa, tem alguma coisa aqui, né? Não sei muito bem o que, que é. Se eu não tivesse essas duas vistas aqui, com essas outras duas vistas aqui ficava fácil de ver, né? Mas se eu não tivesse essas outras duas vistas, eu já poderia supor isso, né? Então, ó, aqui eu vou fazer um corte, né? Tô fazendo omissão de corte aqui nas nervuras, e nessa nervura aqui, ela continua representada achurada. Por quê? Porque ela é transversal, tá? A longitudinal eu sumo com ela, beleza? Agora imagine a mesma peça cortada ao meio com plano de corte transversal, tá? Agora eu estou fazendo o corte, ó, nessa direção, ok? Então, o que, que eu vou fazer? Agora já muda o sentido, né? Ó, eu fiz o corte, ó, nessa... Deixa eu ter uma canetinha aqui, ó, marca-texto. Ó, eu tinha feito o corte nesse sentido aqui, certo? Agora eu estou fazendo nesse sentido, ó, certo? Então, ó, agora esse meu plano transversal, ele passou a ser o quê? O meu longitudinal, certo? Ou seja, o que eu tinha feito aqui agora, ela sempre tem que estar na mesma direção do meu plano de corte. Se ela não estiver na direção do plano de corte, aí ela aparece achurada, ok? Então, voltando aqui ao que a gente observou, né? Vamos ver o que acontece? Ó, essa parte aqui que é totalmente sólida, essa parte aqui, né? Deixa eu trocar aqui de cor. Deixa eu colocar um azul aqui. Essa parte aqui que antes estava escondida, como a gente pode ver aqui, ó, que ela é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que antes estava escondida, agora ela está aparecendo aqui, ó. Vocês conseguem perceber isso? Essa parte aqui, ó, é justamente essa parte. E agora a parte que está no mesmo plano de corte, que o plano de corte está sendo seccionado aqui, ó, ela aparece como? Ela aparece sem as achuras, porque ela está no mesmo plano de secção, ok? Ó, neste caso, a vista atingida pelo corte é a lateral, a nervura longitudinal deve ser representada achurada, porque foi atingida pelo corte transversal, né? Então, isso tudo, olha a direção do corte aqui agora, olha a direção do corte, certo? Na outra, olha qual que era a direção do corte. Então, a direção do corte que vai me dizer qual a parte que tá, qual a parte será achurada ou não, caso eu tenha duas nervuras, né? Aí agora, por exemplo, nesse caso aqui, eu tô o quê? Fazendo longitude. E se o meu corte fosse assim, ó? Se eu tivesse um corte assim, o que que ia acontecer? Eu represento ou não a nervura? Aqui eu represento a nervura. Aí a nervura vai ficar como? Vai ficar achurada também.
Aí eu vou fazer uma achure aqui nessa nervura, ok? Observe com atenção as vistas ortográficas das peças cortadas do plano transversal. Né? Analise uma outra possibilidade. Imagine a mesma peça cortada por um plano de corte longitudinal horizontal. Né? Tanto a nervura como a nervura transversal foram atingidas pelo corte de transversal. Então, não há necessidade de representar as nervuras com omissão de corte. Então, pessoal, aqui a gente tem um outro sentido de corte. Né? O corte está aqui, ó, nessa direção. Né? Então, ó, eu estou aqui, realizei o meu corte. Todos eles estão transversais em sentido, em relação às minhas nervuras. Né? Então, eu vou observar, eu como observador, eu vou observar ela de cima. Né? Quando eu fizer o corte, não sei se aqui é uma vista superior, posso colocar uma frontal, uma lateral, mas eu vou observar ela de cima. Observando ela de cima, o que eu vou observar? Se eu omito isso aqui, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir enxergar nada. Imagina, vou omitir, ou melhor, vou escolher uma para omitir. Vou escolher essa aqui. Qual que eu escolho? Como que eu vou saber que isso aqui é uma nervura? Como eu vou saber? Como eu vou saber que isso aqui não é só uma placa? Porque teoricamente seria isso que eu teria que fazer. Né? Então, nesse caso, a gente permanece com as nervuras. E aqui, gente, um fato muito importante. Não vai. Aqui a gente não confunde o desenho com o outro. Né? Então, aqui, com a visão nesse caso aqui, a gente tem uma dimensão real da peça. Por exemplo, o caso que eu usei lá no comecinho, né? Tenho duas peças, elas têm a mesma visão. Tá, mas eu cortando ela aqui nesse sentido, eu consigo ter uma dimensão, ó, real dela. Né? Então, eu não vou fundir mais material aqui, eu não vou fundir mais material aqui, não vou fundir mais material aqui, não vou fundir mais material aqui. Eu vou fazer justamente uma vista cruzada, que com as dimensões lá que eu vou obter, vou imaginar aqui que ela tenha 10 milímetros de altura, 10 milímetros de altura, eu vou fundir ela com 10 milímetros aqui, uns 5 milímetros de espessura. De espessura, certo? Então, não há necessidade de representar a nervura nesse sentido, ok? Vamos procurar outros casos de omissão de corte. Braço de polia também pode ser representado com a omissão de corte. Vamos ver um exemplo aqui, comparando duas polias. Uma polia de disco, né, que é a mais comum da gente observar, e uma polia com 4 braços. Ok? Se a gente fizer o corte, como a gente já fez corte de polia na aula, né, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma parte totalmente maciça, né? Aí como eu estou fazendo o corte aqui, se eu deixo esses braços aqui, o que vai acontecer? Se eu coloco uma parte totalmente maciça, eu vou achar que essa parte interior também é maciça. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui é o seccionado normal, né? Se eu pegar essa vista aqui, ó, ela é exatamente igual a essa aqui com disco cheio, né? Só que não é isso que eu quero representar. Eu quero, ó, tá vendo? As polícias ficariam iguais. Mas elas não são iguais, elas são totalmente diferentes, né? Então, ó, o correto é eu fazer isso aqui, ó. Não preencher ela na região de corte dos braços, ok? Então, ó, fiz o corte aqui, deixo os braços aqui em branco, né? Não em vermelho aqui, igual eu fiz aqui essa bagunça, né? Então, para diferenciar as representações das duas polias e para dar uma ideia mais real da estrutura da peça, os braços da polia são representados com omissão de corte no desenho técnico, tá? E para a engrenagem, mesma coisa, né? Eu omito a parte do braço, né? E também omito a parte dos dentes, né? Então, ó, dentes e braços também devem ser representados com omissão de corte. Veja a perspectiva da engrenagem ao lado do serviço lateral em corte transversal. Tá? Observe agora as ortográficas da engrenagem.
tá? Eu estava em 3D, agora com corte AA, tá? Note que os braços e os dentes da engrenagem, apesar de serem partes macias atingidas pelo corte, não estão achurados. Esses elementos estão representados com omissão de corte. Finalmente, veja a perspectiva de uma parte com nervura e orelha nervura, né? Que é esse caso aqui. E seu desenho técnico mostrando os elementos representados com omissão de corte, né? Então aqui, ó, a gente vê que a parte da nervura das orelhas elas estão omitidas, tá? Isso aqui é um flange que geralmente ele não vem com essas orelhas, mas a gente observa também. Mas o que a gente mais vê, principalmente essa parte de flange, é flange com nervura, ok? Pessoal, bom, a parte teórica é essa, tá? Eu vou para essa aula, eu vou fazer 2 vídeos, um vídeo só da parte teórica para ficar separado e um vídeo só de invento, tá? Aí depois vocês me falam se ficou bom, se vocês preferem tudo junto, beleza? Então agora bora lá pro invento, beleza?